E agora vamos seguir com o segundo painel, que será sobre o tema segurança. Convidamos o mediador Caio Carvalho, presidente da ABAG, para discutir esse tema com os integrantes. Bem-vindo. Chamamos também o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martim Neto. O diretor de processing da Tetra Pak Brasil, Márcio de Maria. O diretor da Monsanto, Geraldo Berger. Vamos ver, o Geraldo está chegando. E para completar, vamos só aguardar o Geraldo subir. Bem-vindo, palmas. E para completar, chamamos também o presidente da Cargill, Luiz Prete. Muito obrigada. Agora é com vocês. Bom dia a todos, colegas aqui de debate. Em primeiro lugar, quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer à Jovem Pan pela iniciativa, pela qualidade das pessoas que estão aqui presentes, pela visão da catedral, ou seja, a visão das cadeias produtivas todas em cada um dos painéis, e dizer da nossa satisfação de estar aqui nesse tema tão relevante, que é o tema que nos foi colocado de segurança alimentar. O grande tema do painel, de fato, da reunião nossa de hoje, é a respeito de mitos e fatos. A gente ouviu muito sobre isso no primeiro painel, que, aliás, foi uma beleza, e eu gostaria de lembrar alguma coisa que, às vezes, é um mito, depois se derruba com fatos e, de repente, ele volta a nos incomodar. Eu quero me lembrar aqui de maltos. Todos aqueles que trabalham com agricultura se lembram de toda a tese de Malthus, que vai e vem, ela volta, nos incomoda, e, de fato, a resposta à grande tese da dificuldade de atendimento à demanda vem pelo lado da tecnologia, sem dúvida alguma, com algumas revoluções que a gente tem notado e outras que iremos aqui, provavelmente, discutir um pouco nesse nosso painel. De qualquer modo, quer dizer, o que está por trás dessa grande discussão sempre foi, quer dizer, vamos dizer, na linha malthusiana, derrubado depois na discussão do Clube de Roma, e por aí foi, e pelas revoluções agrícolas que tivemos, mas a questão dos limites do planeta, que, na realidade, se tornaram claros não faz tanto tempo assim, né, Ladislau? Havia uma expectativa de que era possível tudo fazer. Nós vimos no debate do painel anterior as dificuldades de fazer isso, e nos limites do que eu chamo do planeta, os limites também do Brasil, vamos dizer assim, claramente, cada vez mais, cada dia mais conhecidos e analisados. E nós temos olhado essa discussão lá na ABAG, em termos das cadeias produtivas, sobre o peso, a relevância da discussão desse tema na questão da presença brasileira, do Brasil, na geopolítica, digamos assim, global, em que o Brasil se insere de uma forma extremamente positiva nessa questão, justamente, vamos dizer assim, de alimentos, principalmente. Mas, então, a segurança de alimentos é muito interessante, foi discutido aqui, foi dito, acho que pelo próprio deputado Caiado, na abertura, em que ele fez um comentário que, se nós formos ouvir a sociedade brasileira, a gente vê que segurança alimentar não é um tema prioritário na cabeça dos brasileiros, até porque, de fato, o Brasil sempre mostrou, principalmente nas últimas décadas, uma capacidade de produção excepcional. Não fossem as mazelas sociais, as dificuldades de renda, não é por produção que se tem, digamos, fome ou falta de alimentos. Então, essa é uma questão que é tão relevante para aqueles que viveram nas grandes guerras, como na Europa,
No caso brasileiro, a relevância é obviamente menor, talvez até porque, ou justificasse isso, a dificuldade, por vezes, que tem a população urbana de entender a importância e a relevância desse tema para a questão global, para o mundo, onde o Brasil desponta de uma forma excepcional. Nós vamos estar aqui com painelistas de primeira qualidade discutindo esse tema, e eu gostaria de falar com eles sobre um primeiro ponto relevante nisso, que houve a discussão de sustentabilidade no painel anterior, a questão de desperdício, falou-se sobre eficiência de produção, ou seja, a questão da produtividade, excepcionalmente muito importante para nós. Eu gostaria de começar com o Luiz Preti, que é o presidente da Cargill, para comentar um pouco sobre isso. A gente verifica, Luiz, a relevância da questão da eficiência da produção, não é? Claro que além da questão da qualidade de produtos, e a gente vê muitas vezes, e falo como presidente da BAG, inclusive, problemas, digamos, de desequilíbrio nas cadeias produtivas. Um desses pontos que nos preocupam muito é a questão realmente de inovação, de produtividade. Eu gostaria de começar com você, falando um pouquinho sobre isso, pedindo para que cada um se regule aí. A gente deve ter, nessa primeira rodada, 5 minutos para cada um. Por favor, Luiz. Ok, obrigado, Caio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da Jovem Pan em estar participando desse evento. Eu tenho que contar uma curiosidade. Eu sou ouvinte da rádio, e quando o meu amigo Marcelo Carvalho veio me procurar para contar um pouco desse painel, Mitos e Fatos, Alimentação do Futuro, e eu vi a qualidade, primeiro, dos panelistas, e eu falei, isso não poderia ficar longe de uma empresa como a Cargill. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa empresa, a principal missão da nossa empresa é nutrir o mundo de maneira responsável, segura e sustentável. Nossa empresa é uma empresa ética, que está há 152 anos, tem 152 anos de vida, 52 anos no Brasil, e é uma das maiores produtoras de alimentos no mundo, né? Então, esse tema de alimentação do futuro é exatamente o que a Cargill, ainda uma empresa familiar, o que a família acredita, né? Então, para a gente é muito bom estar aqui. Também gostaria de ressaltar as palavras do ministro Roberto Rodrigues, uma referência para o setor, quando ele fala, ele faz a relação entre a paz e a guerra e a alimentação, a fome. Então, é um tema que realmente a gente tem que ficar muito atento. O Brasil, como vocês estão acompanhando, está produzindo alguma coisa em torno de 220 a 230 milhões de toneladas de grão. Quase 1 tonelada por habitante. Isso já nos coloca como um dos maiores produtores mundiais de alimento. Hoje, pelos dados até da nossa querida BAG, a gente calcula que praticamente 10% do alimento produzido no mundo vem do Brasil. Então, e a área de grãos não é só importante na parte de exportação, mas como o Turra também falou aqui anteriormente, que serve como um ponto de partida para a nutrição animal. Então, se a gente alinhar tudo isso com as vantagens climáticas, as vantagens geográficas que a gente tem, o empreendedorismo que tem os nossos produtores rurais, é uma combinação que não tem como dar errado. Eu acho que ainda o que não foi falado um pouco anteriormente é que existem outros componentes e que foram, talvez, pela até importância dos outros temas que foram tratados aqui, é a parte de administração de risco, riscos climáticos, riscos de preços, riscos de volatilidade no preço do dólar, que normalmente as nossas exportações têm referência como dólar, risco Chicago. Então, empresas como as nossas, que provêm, além da parte de tecnologia, a parte de inovação, nós temos 2 centros de inovações aqui no Brasil,
A gente também provê soluções financeiras, administração de risco, e que ajuda muito ao produtor. Outra coisa que eu gostaria de destacar em relação à nossa empresa, que a gente está há 52 anos no Brasil, é que o Brasil poderia estar ainda numa posição bastante melhor ou mais favorável se a gente prestasse um pouco mais e que tem muito a ver com o tema que nós estamos discutindo, que é a segurança alimentar, na parte da logística. Como o ministro Roberto Rodrigues falou anteriormente, nós tivemos no mês de fevereiro, Caio, impressionante, praticamente 2 semanas de chuvas num trecho na BR-63. Nós tivemos até que mandar o Exército para fazer uma ajuda humanitária para os caminhoneiros. Isso custou para o Brasil, não estou falando de Cargill, ou do produtor, ou do comprador final, isso custou para o Brasil $400 mil por dia. Quer dizer, então, investimentos como esse, terminar a BR-163, pensar com maturidade na Ferrogrão, isso acho que é todo um conjunto de coisas que compõem e vão compor ainda mais o agronegócio e a agroindústria brasileira. O Brasil é um país fantástico, a gente acredita muito no Brasil, a maior operação da Cargill no mundo é no Brasil, depois dos Estados Unidos, então isso não é por acaso. Toda a liderança da Cargill aqui no Brasil é brasileira. Quer dizer, então, a gente acredita demais no país, mas, com certeza, tem muitos caminhos para serem percorridos. Luiz, muito obrigado. Você adicionou temas fundamentais do nosso dia a dia, que é, de fato, quando a gente analisa os últimos trabalhos a respeito da evolução do agronegócio e a questão do financiamento, as dificuldades de acesso a bancos, empresas como a Cargill são realmente fundamentais para essa evolução, sem dúvida alguma. Mas eu queria, na sequência dessa discussão, também ouvir o Geraldo Berger, Geraldo, que é o diretor da Monsanto. Eu queria só incluir mais um tema, que é do ponto de vista do uso integral das matérias-primas que temos. Sem dúvida alguma, cada pedacinho da planta é hoje essencial. Então, não é só a questão da segurança alimentar, nós temos a produção de energia renovável, não é? Seja na forma de leguminosas ou de gramíneas, e também a questão de químicos, que também é muito relevante, ou deverá ser muito relevante numa economia verde. Queria ouvi-lo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também, em nome da Monsanto, a participação aqui, e, em especial, a iniciativa da Jovem Pan de criar mais uma ponte entre o rural e o urbano. Essa ponte, a gente tem que criar cada vez mais pontes para que essa relação seja mais estreita e a gente tenha esse diálogo íntimo para que a gente traga cada vez mais fatos e dados para que a gente possa demonstrar exatamente aí essa pujança do agro no Brasil. Eu gostaria, antes de responder especificamente a tua pergunta, dizer talvez alguma das coisas que a gente tem feito do ponto de vista de segurança alimentar, tanto do ponto de vista de disponibilidade, quanto do ponto de vista de segurança per se. Se a gente pegar, e discordo da minha colega anterior, que o horti também é agronegócio também. E eu acho que a gente tem histórias de muito sucesso aqui no Brasil para contar, da utilização de informação científica na adoção de certas culturas. Vou começar por dois exemplos de hortifruti. Um é o tomate. Quando a gente passou de utilização de variedades para a utilização de híbridos, que é uma metodologia conhecida desde os tempos de Mendel, a produtividade do tomate no Brasil aumentou 28%, simplesmente por você adotar uma inovação dentro dessa cultura. Da mesma forma, na cenoura, a utilização dos híbridos em vez de variedade aumentou 40% a produtividade no país. Então, nós somos campeões de produtividades também dentro do agro. Então, a inovação, o investimento em pesquisa para criar possibilidades para que essas metodologias sejam utilizadas é fundamental. Se a gente observar, o ministro Roberto Rodrigues mencionou o nosso ganho de produtividade de grãos ao longo do tempo. Vou pegar um exemplo da soja. Nos últimos 10 anos, o Brasil agregou, com a combinação da biotecnologia e do melhoramento genético, 1 saco por hectare por ano.
E esse 1 saco por hectare por ano, hoje, nos dá uma produtividade média do Brasil equivalente à dos Estados Unidos, onde o investimento em inovação é muito maior do que o nosso. E nós fazemos isso dentro do ambiente tropical. Então, a nossa produtividade de soja é fantástica. E isso é a contribuição de toda a cadeia produtiva, desde a inovação, do desenvolvimento da biotecnologia, variedades adaptadas às diferentes regiões do país, e o agricultor colocando essa semente e utilizando essa inovação. No milho, a agregação da biotecnologia com o melhoramento, nos últimos 7, 8 anos, dobrou a produtividade média do Brasil. Então, a agregação de valor que se dá por meio de inovação e adoção de tecnologia no Brasil é fantástico. Na região dos Campos Gerais, que foi citada, de onde eu venho, nós temos as maiores produtividades de milho, comparáveis às melhores produtividades nos Estados Unidos e na Europa. Então, nós temos muita competência instalada para fazer isso. Do ponto de vista de segurança, nós desenvolvemos no país os marcos legais para permitir que essas inovações viessem até o agricultor. Então, o Brasil tomou uma ação protagonista de criar uma lei de biossegurança, uma lei de sementes, uma lei de patentes, uma lei de proteção de cultivares, que permite se criar um arcabouço para que se invista em inovação no Brasil. E isso é fundamental de se preservar. Então, a proteção da propriedade intelectual é um mecanismo de fomento à inovação, e isso a gente deve preservar. E nós estamos num momento de transformação. Tudo que nós vivemos, todos esses exemplos que eu dei até agora, foram fundamentais para nos trazer até aqui. Para chegar nos 40% de aumento de produtividade nos próximos 10 anos, ou em 2050, nós vamos precisar de outras coisas. Então, uma das tecnologias fundamentais que vai nos ajudar a fazer essa transformação se tornar realidade é a digitalização da agricultura. Então, a utilização da agricultura digital, permitindo que o agricultor tenha mais informação, mais dados, mais análise para tomada de decisão, ele vai racionalizar os insumos e vai aumentar a sua produtividade. E quando você digitaliza uma tecnologia, essa tecnologia tem um crescimento não mais linear, mas exponencial. Então, essa adoção vai ser muito mais rápida de tudo que a gente viu até hoje. Então, é fundamental que a gente participe dessa transformação digital da agricultura para fazer com que o agricultor tenha mais informações, mais dados para a adoção de tecnologia. Considerando que nós estamos também numa transição dentro no mundo da biologia, nós vamos ter já temos a informação científica disponível de edição gênica. Isso não é biotecnologia, não é transgênico, mas é sim uma adoção de um melhoramento genético molecular que vai permitir que você possa agregar características nas culturas que nós temos hoje, de maneira que a gente não teve oportunidade de fazer até hoje na biologia. E isso é fundamental, que nós tenhamos uma flexibilidade para que essas tecnologias sejam adotadas, e a inovação, a inventividade dessa área está dentro das universidades, está dentro das pequenas empresas, das startups, e nós precisamos criar um fomento para que essas tecnologias se desenvolvam. Logicamente, o agricultor não precisa só disso, ele precisa, sim, de soluções integradas dentro da sua lavoura. Não é só a biotecnologia, não é só o melhoramento genético, ele precisa da proteção de cultivos, precisa da utilização de biológicos, para que ele tenha, com essas ferramentas da agricultura digital, poder maximizar o uso dessas tecnologias. Então, portanto, eu acredito que nós temos um arcabouço legal que permite que a gente avalie essas tecnologias e produtos que chegam à mesa do consumidor. Então, nós temos produtos seguros, tanto de biotecnologia como de melhoramento genético, e estamos cada vez mais aumentando a disponibilidade desses produtos. Então, investimento em inovação é fundamental, e a adoção dessas tecnologias também é o que vai nos levar a alcançar essas metas que o ministro Roberto Rodrigues colocou para nós. Obrigado, Geraldo. Eu queria, na sequência da sua fala, realçado nos 2 temas anteriores, Ladislau, sobre a questão da produtividade. Todos nós conhecemos, Ladislau é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Todos nós sabemos a importância, o peso, a relevância da Embrapa no nosso domínio dos cerrados,
nessa coisa fantástica que se comentou aqui anteriormente. Por favor, se posicione. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite à Embrapa, Jovem Pan. Parabéns pela iniciativa. Acho que é um tema fundamental. O que eu gostaria de destacar é começar trazendo a questão do tema mitos e fatos. Primeiro, é mito que é muito fácil produzir agricultura nos trópicos e no Brasil. Por isso que nós tornamos um grande sucesso agrícola. Porque é fácil, é só pôr a semente e esperar a planta crescer, né? Foi isso que nós encontramos aqui, foi isso que nós encontramos no Cerrado. Nem de longe essa é a realidade, né? Essa é uma agricultura baseada em ciência, baseada em inovação. Esse é o diferencial do nosso Brasil e que tão poucos brasileiros, infelizmente, conhecem. Então, como foi mencionado, por trás da tecnologia de uma semente, similar à tecnologia de um semicondutor. Bom, mas isso é muito genérico. Mas o que é isso? De cara, o Brasil produz os seus 100 milhões de toneladas de soja em mais de 30 milhões de hectares sem usar adubação nitrogenada, tá certo? Isso através de um processo chamado fixação biológica do nitrogênio, através de bactérias positivas que transformam o nitrogênio atmosférico. Lembra a ligação tripla lá? Super estável, a gente não consegue, é muito inerte, mas essa bactéria consegue converter em amônio e a planta assimilar. Então, esse é um dos exemplos. Os nossos solos, já foi muito bem descrito aqui, têm limitações estruturais muito significativas, tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista físico. E esse foi o desafio. O Brasil fez essa trajetória com política pública, estimulando as instituições de pesquisa. A criação da Embrapa nos anos 70 foi um diferencial, sem dúvida. A gente fala aqui como cidadão brasileiro, não como funcionário. E, logicamente, o setor produtivo que veio na sequência, com um nível de competência, com a internacionalização das nossas empresas, com a chegada de empresas de grande porte que fizeram a trajetória. E, lógico, o produtor, empreendedor, que fez a revolução, a migração do sul para o Cerrado, etc. Então, essa é a realidade de uma agricultura que faz a diferença hoje para o planeta. Agora, isso parece pouco para a população brasileira, né, Caio? E os indicadores, quando a gente falou esses números, na década de 80, 90, a gente produzia 1 tonelada por hectare. Hoje a gente está produzindo mais de 3. Mas isso é fácil. Era mais usar só um pouquinho mais de adubo, um pouquinho mais de defensivo. Não é verdade. Isso foi um desenvolvimento diferenciado do nosso país. E quando a gente vai em fóruns internacionais, o que está se tratando? Está se tratando do tema segurança alimentar, como o ministro Roberto Rodrigues colocou, é questão de paz no planeta. Então, nós estamos abençoados com uma trajetória muito virtuosa. Também é mito. O fato de a gente ser bem-sucedido no agro impede o desenvolvimento da indústria, de outros setores? Claramente que não, mas muitas vezes se coloca, nós vamos ficar fadados a exportar commodity, como que se fosse isso uma pecha extremamente negativa. Quem que é o maior produtor de alimento do mundo? Chama-se Estados Unidos, então não é coisa de pobre ou de subdesenvolvido. Então, pessoal, eu acho que essa questão da comunicação, da clareza dos fatos, da realidade do que ocorre e dos desafios que a gente tem pela frente, falar em segurança alimentar hoje, nossa quantidade, né? Eu participei da Expo Milão, os painéis lá, americanos, europeus principalmente, é segurança do alimento. É a questão de contaminante, de resíduo. A gente não vai fazer essa evolução daqui para frente pensando em quantidade, mas sim quantidade com qualidade. E também, como teremos aqui um painel muito relevante, a questão da segurança nutricional. A gente já está aprendendo que ter alimento
sequestro de carbono, retira CO2 da atmosfera. Isso é um exemplo para o mundo. Então, Caio, na questão de mitos, fatos, logicamente a gente tem uma plateia aqui diferenciada, e alguns dos fatos que a gente está elencando pode ser até questionado, mas a gente tem uma condição de um plano agricultura de baixo carbono, exemplo no mundo, assim como é o Código Florestal. É isso que a gente está tratando aqui. Parabéns à Jovem Pan pela iniciativa. A gente precisa muito se comunicar com a população brasileira. Tem muitas questões. Num país mega biodiverso, você ser um grande produtor de alimento, geralmente, em muitas situações, gera contradição, gera... Oh, mas será que está tudo certo com esse pessoal do agro? Esses são dados de 2016, houve uma certa queda da indústria relativa na cadeia produtiva, e a parte de serviços com 31%. Nós temos aqui a presença do Márcio, que é diretor de processing da Tetra Pak Brasil. E a gente ouviu muita discussão aqui anteriormente sobre a questão de embalagem como um fator, digamos, fundamental de desperdício ou, digamos assim, de menor perda. Queria ouvi-lo, por favor. Bom dia a todos. Então, em primeiro lugar, não diferente dos meus colegas, acho que agradecer a iniciativa da Jovem Pan. Acho que é de extrema relevância que a gente consiga unir diferentes elos aí da cadeia produtiva para discutir esse tema, tá? E todos os painéis que estão sendo apresentados. Quando a gente fala de Tetra Pak, eu acho que um ponto relevante também para a gente citar é que esse ano a Tetra Pak está completando 60 anos de Brasil. Então, é uma empresa que vem já ao longo de 6 décadas acreditando no país, investindo no país e trabalhando aí para a gente apoiar a cadeia de produção de alimentos. Então, o ícone principal da Tetra Pak é a embalagem asséptica cartonada, ou a caixinha Tetra Pak, que tanto contribui tanto para a segurança alimentar, disponibilização de produtos ao alcance da mão do consumidor, mas a gente trabalha, e cada vez mais, uma perspectiva que nós chamamos de ponta a ponta, ou end-to-end, no nosso termo em inglês. E o que significa isso? Então, o primeiro ponto, eu sou responsável pela área de processamento de alimentos da Tetra Pak, que é tudo que está antes do produto principal que o consumidor enxerga, que é a caixinha. Então, nós trabalhamos aí com desenvolvimento de tecnologias para transformar as matérias-primas no produto que vai ser acondicionado posteriormente nas nossas embalagens. E a gente faz isso com base em 3 perspectivas principais. A gente trabalha nessa dinâmica de ponta a ponta com base em 3 perspectivas principais, que estão extremamente, intimamente ligadas uma com a outra. A primeira perspectiva da inovação, a segunda perspectiva de sustentabilidade e a terceira perspectiva, que é a mais relevante de todas, que é a segurança alimentar. Essas 3 perspectivas estão intimamente ligadas, como eu disse, porque sempre que a gente fala em inovação, a gente fala em inovação sobre vários pontos de vista. Então, o primeiro ponto de vista são embalagens que sejam mais convenientes aos consumidores, em diferentes ocasiões de consumo, que o consumidor ele possa manuseá-la também de uma maneira simples, fácil, que o supermercadista possa condicioná-las na gôndola de uma maneira também conveniente, que seja agradável aos consumidores, e, mais que tudo, que garanta, ou que passe a percepção e garanta, de fato, que o produto que está lá dentro acondicionado seja um produto seguro e saudável e com as características das matérias-primas ou dos seus ingredientes preservadas da maneira adequada. Então, a gente olha para a inovação sobre o aspecto do consumidor, das tendências de consumo, do desenvolvimento de novos formatos e novas categorias de embalagens, mas a gente também olha sobre o aspecto de novas tecnologias para processamento e transformação dos alimentos que utilizem menos recursos, ou seja, menos água, menos energia elétrica, menos utilidades de maneira geral, que gerem menos desperdício e preservem ao máximo a característica dos alimentos. Tá? A outra perspectiva que eu mencionei, que é a sustentabilidade, ela também está intimamente ligada. Por quê? Porque a embalagem, por si só, ela não é o final. O final é depois que o produto é consumido, essa embalagem ela tem que ser
reaproveitada, reciclada de uma maneira que seja viável. Ela tem que ser proveniente de recursos renováveis, e hoje a gente tem 82% da nossa embalagem proveniente de recursos renováveis, ok? E também a sustentabilidade em toda a cadeia de produção e logística. Então, os formatos que sejam formatos adequados para uma otimização logística, os processos produtivos também que consumam a menor quantidade possível de insumos e de utilidades. E, por fim, esses fatores ligados à segurança alimentar. Então, de novo, hoje a gente tem tecnologias e processos e sistemas de automação e controle que permitem o monitoramento praticamente online de toda a cadeia produtiva, ponta a ponta novamente, e para que a gente consiga garantir ou minimizar ao máximo o risco de que haja problemas de segurança alimentar e que, caso haja, que a gente possa agir prontamente junto com os nossos clientes para fazer o recall desses produtos, caso haja necessidade, e de uma maneira segura, confiável, novamente. Então, mais uma vez, inovação, segurança alimentar e sustentabilidade, temas intimamente ligados para que a gente tenha a embalagem adequada ou mais adequada possível para disponibilizar para os nossos consumidores de forma segura os alimentos que estão sendo consumidos. Muito obrigado. Eu estou enrolado aqui com tanta pergunta, mas, de fato, nós temos aqui questões que servem para todos. Eu queria tentar agrupar algumas delas, mas começar vamos dizer assim, com o Cargill, na sequência da nossa discussão. Tem uma pergunta aqui, ou são 3 perguntas muito parecidas, que eu queria te passar, Luiz. A primeira pergunta eu vou tentar falar na sequência, para te ajudar na lógica, né? Abre aspas e diz que, é o Júlio Lauter, que 70% da alimentação do brasileiro é oriunda da chamada agricultura familiar. E ele pergunta se isso é mito ou é um fato. É uma questão que outros quiserem também responder, vale a pena. Eu pensei também no Ladislau. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma pergunta que também diz o seguinte, se falou muito aqui dos grandes agricultores, e a pergunta é como é que ficam os pequenos e médios, é o Alexandre Hugo. A solução seria municipalização de política pública ou da CEAGESP? Enfim, e há uma terceira pergunta, essa é da Marina Bezerra, é específica, dizendo se a Cargill ou outras multinacionais presentes se vêm apoiando uma massificação de laboratórios de análise química de alimentos na visão de um processamento prioritário e básico, na linha da segurança alimentar. Vou começar pela da Marina, que foi a última. Sim, a gente vem apoiando. Como eu disse anteriormente, a gente tem 2 centros de inovação aqui no Brasil, que são responsáveis não só pelo Brasil, mas também para toda a América Latina. Um que foca a indústria de alimentos, estou vendo até aqui na minha frente o nosso presidente da BIA, o Edmundo, que vai tratar desse tema, e é onde a gente desenvolve produtos com muita inovação, uso de gorduras mais leve, e que a gente tem um produto também que a gente faz. Então, a parte de inovação realmente é muito importante. E na nutrição animal, como o Turra falou, que é porque a proteína animal nada mais é do que a parte da nutrição animal convertida através de alimentação de aves, suínos e bovinos, e que é muito importante na pauta exportadora. A gente também tem um laboratório e um centro de inovação em Mojimirim, então, que também é um centro de referência da Cargill no mundo, né? Só para dar uma ideia, nessa área de nutrição animal, nós temos na companhia mais de 500 PhDs desenvolvendo alimentos para nutrição animal, né? E quando a gente, na nossa missão, a gente fala nutrir o mundo, a gente fala de pessoas e de animais também, né, que é muito interessante. Em relação à pergunta dos pequenos produtores, a gente, como muito bem falou o Ladislau, o Cerrado brasileiro foi um desafio para muitos pequenos produtores que saíram do sul do país e foram para o centro-oeste
para o cerrado brasileiro. Mas muitos desses produtores continuam com atividades no sul do país, que são pequenas glebas de terra, mas com uma altíssima produtividade. E, com certeza, uma empresa como a nossa, a gente tem mais de 190 armazéns no Brasil, a gente atua em mais de 17 estados, 22 fábricas, como eu falei, 6 portos, então a gente não tem ao contrário. A nossa relação com o produtor rural é alguma coisa em torno de 17 mil fazendeiros. Então, para a gente foca muito também no pequeno produtor, que realmente é o que precisa mais ajuda, e também ao grande produtor. Então, para a Cargill, nós não temos nenhum tipo de preferência. E, finalmente, provavelmente eu vou decepcionar a respeito da primeira pergunta, eu não sei se chega a esse número de 70% da produção. Me parece um pouco alta. Agora, eu vou pedir para vocês, se alguém tiver essa informação, eu não tenho, realmente eu não vou nem chutar. Deixa o Ladislau completar, obrigado. Ladislau, me salva aí, por favor. Que isso acontece. De fato, sempre a gente tem, do ponto de vista de propriedades, a gente tem quase 5 milhões de propriedades rurais, e os dados que a gente tem concretos são que 500 mil produtores produzem o que corresponde a quase 90% do valor da produção. Então, há uma concentração significativa, isso é realidade também no mundo desenvolvido, tá certo? A questão da quantitativa de produção, alguns produtos Importante a gente contextualizar isso. A gente não pode comparar um agricultor de 1 hectare de tomate com um agricultor de 1 hectare de soja. Então, são coisas muito distintas. De 1 hectare de tomate tem muito mais dificuldade do que o agricultor que produziria soja. A outra questão que eu acho que a gente precisaria equacionar é acabar com essa divisão. Não existe agricultor familiar, agricultor pequeno, agricultor médio. A gente precisa tratar de todos os agricultores de maneira igual. O agricultor familiar ele tem um viés que eu acredito que a gente deveria tratá-lo da mesma forma que é o agricultor pequeno, o microprodutor, sem viés político, porque o que nós precisamos é produzir alimento para o Brasil e para o mundo. Obrigado, Geraldo. Eu queria... tem várias perguntas aqui direcionadas para você. Há duas que estão muito ligadas à questão de saúde. Né? O questionamento é a autoutilização, aqui no caso de glifosato, efeitos colaterais. Uma outra dúvida sobre como garantir segurança de produtos que podem causar doenças, dependendo, claro, do grau do uso, da quantidade de uso, a perda da biodiversidade eventual por esses pontos, também são questões ligadas. E como é que você vê a questão de planejamento para a segurança humana com aumento de alimentos geneticamente modificados? Então, vamos começar com o glifosato. O glifosato é um ingrediente ativo de um herbicida que tem amplo espectro e controla diversas plantas daninhas.
A ciência permitiu que a gente tivesse a possibilidade de colocar um gene que tolera a ação desse herbicida, permitindo que a gente tivesse cultura geneticamente modificada que substituíssem vários herbicidas por um apenas, que é o glifosato. O glifosato tem mais de 40 anos de utilização, ele está registrado em mais de 100 países, ele tem diversos usos, não apenas na agricultura, mas também na jardinagem. Na Europa, você vai no supermercado, você compra um galãozinho de glifosato diluído para você matar as plantas daninhas do seu jardim. Nós não temos isso aqui no Brasil. Todos os países que possuem agências de regulamentação bastante robustas e conhecidas e históricas, que tratam o assunto com conhecimento científico, e os principais são Japão, União Europeia, Canadá, Estados Unidos, fizeram a reavaliação do glifosato recentemente, e o último foi o Canadá, que declarou que o produto, dentro das recomendações de uso técnicas estabelecidas no seu registro, ele é seguro para o meio ambiente, para a saúde animal e saúde humana. Então, ele é realmente um produto que teve uma polêmica recentemente, mas se você conhecer e entender que as agências que conhecem a toxicologia e a ecotoxicologia desse produto declaram que esse produto, dentro da sua recomendação de uso, ele é seguro. A utilização dos organismos geneticamente modificados, ela evoluiu significativamente aqui no Brasil por uma razão muito simples. O benefício econômico e ambiental que essas tecnologias propiciam ao agricultor, elas foram além do que as empresas que desenvolveram esperavam. E por quê? Justamente porque a gente tem falado aqui, nós temos um estresse biótico dentro da lavoura, ou seja, ataque de pragas, plantas daninhas, doenças, que é incomparável com a agricultura temperada. Então, esses produtos permitem que o agricultor tenha uma logística de lavoura muito mais simples. Ele racionaliza o uso de insumos, ele ganha tempo para outras atividades, e a nossa área aumentou porque, em parte, porque essa tecnologia permitiu que o agricultor tivesse uma logística mais simples dentro da porteira, fazendo com que ele tivesse mais tempo para cuidar de outras coisas. Então, a biotecnologia ela tem uma contribuição muito grande para as principais culturas anuais, soja, milho e algodão, e permite que o agricultor, isso agregado ao melhoramento genético, tenha variedades adaptadas com esses benefícios, produzindo cada vez mais alimento. Todos esses produtos também têm aprovações, não apenas no Brasil, mas em diversos outros países. Você não comercializa um produto geneticamente modificado sem que ele tenha aprovação no país importador do Brasil, no caso de soja e milho. Então, existe um conjunto de dados muito robustos que afirmam que esses produtos são tão seguros quanto o convencional. Então, esses produtos, sim, são seguros. Me mostrou um trabalho do Hoffman, o Rodolfo Hoffman, em que cita que a agricultura de pequena escala representaria 25% da total produção, não os 70%. Portanto, Luiz, você tem razão. Você tem razão. Eu queria aproveitar uma questão aqui para o Ladislau, que veio, que eu acho que essa questão é muito interessante, e também para a Cargill. Qual o maior desafio para disseminar as práticas inovadoras, sementes, insumos, fertilizantes, a todos os produtores, visto que ainda existe considerável resistência quando nos referimos à tecnologia de ponta, principalmente pequenos e médios produtores? Francisco Manesco, que eu entendi, da Iara. Sem dúvida, ainda há espaço, né? Apesar de todas as questões virtuosas que a gente faz menção, as oportunidades de incorporação de tecnologia pela uma ampla gama de produtores, principalmente os de menores escala, tem oportunidade para isso. Eu acho que está tendo uma evolução importante, mas a questão da extensão rural me parece que claramente é um objeto de atenção, né? Eu acho que as cooperativas, os associativismo, com a contratação de agrônomos, de consultores, isso acaba permeando mais. No sentido mais amplo, daqueles produtores que não estão associados ou interligados, a questão da extensão rural, da transferência de tecnologia, é um desafio ainda importante. Há, sim, oportunidades para que isso evolua. Eu acho que a gente vem um grande aliado, que é, primeiro, a sucessão da gestão das propriedades, que é pessoas mais jovens, aliada à questão
dos aplicativos, da tecnologia digital, muitas delas, quem não tem um celular hoje, né? Falar que há algum tempo isso era um desafio, hoje não é mais. Então, é a questão de ir atrás, de buscar, mas há um espaço, sim, para a extensão rural, tanto do setor privado quanto do setor público, que tem um papel a jogar também na questão do extensionismo. A gente lembra que na década de 90, infelizmente, o governo fez algumas opções, uma delas foi extinguir a chamada Embrater, né, a Empresa Brasileira de Extensão Rural. Isso tem consequência. Nesse momento, a gente está vendo algum impacto também sobre as empresas de pesquisa no nível dos estados. A gente alerta, tá? A gente é suspeito, a gente vem do setor da pesquisa, mas como toda a cadeia, o agro depende muito de pesquisa e inovação num país continental como o nosso, com diferenças climáticas, de solo, de condições importantíssimas. Então, eu acho que esse é um ponto que eu também gostaria de deixar aqui. Obrigado, Ladislau. Eu, rapidinho, para aproveitar o tempo e responder mais perguntas, a gente tem falado muito sobre o setor de grãos, né? Mas eu tenho aqui a Embrapa, que é uma referência nacional e mundial, no setor de cana, por exemplo, que a gente não falou, e açúcar também, é agronegócio, é alimentos, e é impressionante o nível de tecnologia que não só os produtores de cana-de-açúcar, os produtores, os próprios usineiros, indústrias sucroalcooleiras, eles conseguiram nesses últimos anos, né? Você pega o cacau, por exemplo, que foi uma cultura que sofreu um pouco tempo atrás, o Brasil retomando o cacau, não só na região de Ilhéus, na Bahia, mas também no Pará. Quer dizer, existem muitas coisas acontecendo no setor de desenvolvimento de agriculturas, com empresas como Monsanto e outras que estão desenvolvendo novas tecnologias. E o que a gente sempre sente no campo é que os produtores, que são os grandes parceiros, os grandes responsáveis por essa dimensão do agronegócio, claro, como empresas como as nossas, por trás, ajudando todo esse desenvolvimento, eles estão muito interessados em continuar cada vez mais próximo de inovação. Eu também gostei muito do tema digitalização, que é o futuro, drones. Isso, com certeza, o Brasil tem que estar preparado, né, para esse desenvolvimento. Obrigado, Luiz. Nós estamos falando da cadeia, e eu queria ouvir o Márcio sobre a questão que sempre é preocupante, que é a questão do desperdício, que é a questão da ponta, onde você atua tanto. O que é que tem de planejamento? Como é que você vê? Eu conversava um pouco antes com o Edmundo, velho companheiro e preocupado constantemente com o estado da arte e com possibilidades de alguma maluquice do ponto de vista de embalagens que a gente vive nesse país. Queria ouvir um pouco você. Acho que, de fato, é um desafio bastante grande, e principalmente conciliar, né, os pontos principais que eu falei. Só comentando um pouco sobre a questão de inovação, eu acho que em alguns setores específicos ainda da indústria de alimentos, a gente tem muito tradicionalismo. Então, a gente também tem essa barreira de quebrar, talvez, algumas tradições que são estão muito intrincadas ou são muito intrínsecas da própria indústria. Então, trazendo tecnologias novas através dos centros de inovação. Nós temos também um centro que está sendo inaugurado agora em Campinas, no próximo mês. Então, de fato, trazer inovação e fazer com que os nossos clientes e a indústria possam provar novas tecnologias e testá-las. Tá? A questão do desperdício, então, de novo, ela está ligada muito proximamente com a sustentabilidade, porque o desperdício, no final do dia, são coisas que a gente tem que, de alguma maneira, dispor no ambiente, seja em aterros sanitários ou de alguma outra forma, e é matéria orgânica que poderia estar sendo consumida pela população. Então, a gente tem que fazer o link em diversos elos da cadeia produtiva também. Então, seja através da introdução de novas tecnologias que minimizam as perdas de produto ao longo da transformação da matéria-prima no alimento final. Então, nesse sentido, tem cada vez mais coisas sendo disponibilizadas, e principalmente para a recuperação de resíduos, e recuperando, por exemplo, quando a gente fala de sucos de frutas ou mesmo de leite, que tem aí seus 80%, 90% de água,
Então, as águas de enxágue ou os resíduos industriais, onde a gente possa recuperar parte dessa água, não para reuso como produto, mas sim para outra utilização como água de reuso. E essa matéria orgânica a gente possa dispor também de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. E a embalagem, de fato, ela entra nesse conceito a partir do momento que a gente otimiza a logística, que a gente tenha uma embalagem, que a gente possa disponibilizar embalagens que sejam mais leves e mais fácil de manuseio ao consumidor, e, sem dúvida nenhuma, também onde eu possa criar conveniência de forma que o consumidor ele possa, primeiro, consumir todo o produto que está lá dentro, porque a gente também tem, na questão de desperdício, em algumas situações, parte do produto dentro de determinadas embalagens pode continuar lá dentro e sendo desperdiçado. Então, que a gente consiga dar essa conveniência ao consumidor, de maneira que ele possa refletir também sobre aquele produto que está lá dentro, a segurança que ele traz e a maneira de disposição final desse produto. Tá. Obrigado, Márcio. Gente, nós estamos com o tempo estourando. Eu gostaria, a inspiração que me deu o Maicon, que me mandou essa mensagem, ele lembra Pero Vaz e Caminha, que diz que o Brasil é a terra onde tudo que se planta dá. Isso é um mito ou é um fato? Gente, alguns segundos para cada um para encerrar o painel. Eu acho que tem um pouco de mito e tem um pouco de fato, como já foi muito bem explicado pelo Ladislau. Se a gente fosse lá puramente chegar no Cerrado e plantar alguma coisa, é uma covardia o solo brasileiro versus a região da Pampa Úmida Argentina. Então, isso é um mito. E minha mensagem final, queria falar que empresas como as nossas, pessoas como vocês, têm também um papel social muito importante, que, no nosso caso, através da Fundação Cargill, a gente faz esse papel social, a gente atua de maneira próxima. O ano passado, a gente fez mais de 52 projetos, em 40 unidades, de 10 mil pessoas que a gente tem trabalhando com a gente, 850 são voluntários, ajudamos mais de 34 mil pessoas. Então, a gente falou muito sobre alimentação do futuro, todos os problemas e as vantagens do Brasil, mas a gente tem que estar preocupado e ajudando socialmente as comunidades onde a gente atua. Isso eu acho que é uma missão muito importante de todos nós que estamos aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Márcio. Bom, não necessariamente em se plantando tudo dá, mas em cuidando bem da terra, cuidando bem do agricultor, em se plantando tudo dá. E eu acho que a gente consegue aí contribuir com essa ambição de alimentar o mundo de uma maneira sustentável, inovadora, eficiente e distribuindo riqueza, que eu acho que também tem esse papel social relevante para todo mundo envolvido na cadeia. Obrigado, Márcio. Ladislau. Acho que é excelente a colocação. Eu gostaria de pontuar o seguinte: eu acho que a gente veio até aqui, lógico que não foi dentro da visão do Pero Vaz de Caminha, mas nós chegamos, né? E nós somos um grande player global de produção de alimento. E o que se avizinha é muito mais ainda, né? Se a gente falar da bioeconomia, de toda a questão não só da bioenergia, mas de bioprodutos, da questão da farmacologia, o Brasil tem um patamar imenso para avançar, associado ao agro, com aspectos de agroindustrialização muito relevante, que vai melhorar ainda mais a qualidade do nosso desenvolvimento. Só que, para fazer isso, por favor, não esqueça, ciência e inovação é fundamental. Tá? Eu estou chegando a um momento da carreira mais avançado, então a gente está até fora desse jogo, mas, por favor, não esqueçam disso, brasileiros. Muito obrigado, parabéns, Jovem Pan. Obrigado, Geraldo. Eu vou dar dois exemplos em relação, para a gente ter isso de uma perspectiva diferente. Então, a agricultura digital e a edição gênica vão ser plataformas de inovação aberta. E, portanto, em se colaborando, tudo dá. Gente, eu queria encerrar o painel, agradeço a cada um pelo esforço, agradecendo muito à Jovem Pan pela oportunidade. Eu queria encerrar lendo uma frase de Jean-Yves Leloup, que eu peguei ontem e que me impressionou muito, Chico. Olha aqui, ó. Para o momento que nós estamos vivendo, nós escutamos o barulho do carvalho que cai, mas não escutamos o barulho da floresta que cresce. Hoje, fala-se muito das coisas que estão desmoronando, que fazem barulho, mas o mais importante é aquilo que não se ouve. É preciso prestar atenção às sementes de consciência que estão brotando. Gente, muito obrigado.